Bom, rapaziada, sejam bem-vindos. Espero que vocês já tenham visto o vídeo anterior que tratava das áreas dos polígonos que a gente vai fazer agora nesse vídeo. E a partir de agora, a gente vai resolver algumas questõezinhas que é justamente para você pegar a técnica das questões que abordam área no vestibular, perfeito? Então vamos lá. O primeiro exercício é essa questãozinha do Enem e eu vou dar para vocês 3 minutinhos para resolverem ela. Então dá um pause no vídeo, vocês já sabem como é que funciona. Faz a questão 3 minutos, tá? Conta o seu tempo, que é importante, e depois volta aqui pra gente corrigir. Alguns momentos depois... Bom, rapaziada, nessa questão ele fala de um terreno que tem o formato de um pentágono, né, que parece aí um diamante, correto? E ele diz algumas informações e no final ele pede a área em metros quadrados desse terreno aí. Aí vamos lá, qual é a primeira coisa que eu sempre falo para vocês fazerem? Sempre leia o problema com calma e pausadamente. Pausa nas informações muito importantes, porque se você for ler tudo de uma vez só, vai chegar lá no final e você vai falar, pera, não entendi muito bem, porque você vai ver um monte de informação. Então todo problema eu sempre resolvo lendo parte a parte. Toda vez que aparece uma parte importante, eu escrevo essa parte lá na minha figura ou na minha questão, para depois eu criar um raciocínio em cima daquilo que eu anotei. Ele fala, sabe-se que a diagonal AD mede 50 metros. Ele já te deu uma informação que você já pode colocar lá na sua figura. Então ele falou que essa diagonal aí, AD, mede 50 metros, eu anotei ela aí na minha figura. E é paralela ao lado BC. É uma boa informação, é primordial essa informação. Ele fala que essa reta vermelha aí é paralela à base BC lá de cima, que mede 29. Então aí eu escrevi que a base lá BC, que é meu lado BC, mede 29. A distância do ponto B a AD é de 8 metros. Aí eu fui e escrevi a distância do ponto B até ao AD. Lembrando, galera, que a distância de um ponto até uma reta sempre forma 90 graus, tá? A distância é a menor distância possível. E a menor distância possível é aquela que forma 90 graus. E a distância do ponto E a AD é de 20. Então, de novo, é a distância do E até o AD, que é de 20. Desenhei tudo ali na minha figura. E aí, vamos lá. Tipos de questões diárias. Essa é uma questão diária que ela te exige que você divida a figura em figuras que você conhece. Porque se você olhar para esse pentágono todo, você não tem uma fórmula específica para calcular a área dele. Então muitas questões de área te dão a figura aleatória e com essa figura você tem que particionar ela, dividir ela em partes, cuja essas partes você saiba calcular a área. É uma técnica de fazer questão de área. Nesse caso eu dividi num trapézio e num triângulo. Todo mundo consegue ver? Ó, olha para cá. Isso aqui é um trapézio e isso aqui, ó, é um triângulo, perfeito? Então eu dividi em duas figuras que eu conheço. Primeiro eu vou calcular a área do meu trapézio. A área do trapézio, como a gente viu no vídeo anterior, é a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. A base maior desse trapézio é 50, a base menor é 29 e a altura é 8. Então eu vou fazer 29 mais 50, né? Base maior mais base menor, vezes a altura que é 8, tudo isso dividido por 2. Vou simplificar, ó, esse 8 com esse 2, isso vai dar 4. 50 mais 29 dá 79, então vai ser 79 vezes 4, que é 316. Já calculei a área do trapézio, 316 metros quadrados. Agora eu vou fazer a área do triângulo, que é a área de baixo. Aqui fica perfeito para a gente fazer base vezes altura, porque ó, se você olhar esse triângulo de cabeça para baixo, essa diagonal AD é a base do meu triângulo e isso aqui, ó, é a altura relativa a essa base AD. Então eu vou fazer 50 vezes 20 dividido por 2. Base vezes altura dividido por 2. Tranquilo? Essa é a área do triângulo. 20 dividido por 2 vai dar 10, vezes 50 vai dar 500. Descobri a área do triângulo, que é 500, e a área do trapézio, que é 316. Só que a área desse terreno todo ele é composta pela área do triângulo mais a área do trapézio. Então eu vou fazer 500 mais 316, que vai dar 816, letra C. Isso daí é um tipo de questão de área. Agora dá uma olhadinha nessa questãozinha do Enem. Eu vou te dar... Ih, meu Deus! Não consegue, né? Eu vou te dar mais 3 minutinhos, que é mais ou menos o tempo em média que você tem que levar numa questão do Enem, para você fazer essa questão. Dá aquele pause maroto e volta daqui a pouco. Vai lá. 1, 2, 3. E de...
adiantado. Bom, galera, essa questão aí, ela fala novamente de um terreno, certo? Só que agora esse terreno pertence a uma família, onde esse terreno vai ser dividido em partes, uma parte para os pais, outra parte para o filho, e no meio dessas duas divisórias vai ficar um caminho em comum ali para as duas casas. Aí se liga, uma informação muito importante que ele fala é que esse terreno ele tem 18 por 24 metros, né? 24 metros por 18 metros de largura. Ok, essa é a primeira informação importante. E aí ele demarca ali, ó, aquela área, ó, essa área aqui cinza é a área que vai ficar em comum para todo mundo. Aqui vai ser os pais e aqui o filho, né? O terreno direcionado ao filho. Só que ele fala que essas partes são triângulos iguais e isósceles. O que são triângulos isósceles? São triângulos que têm dois lados iguais, certo? Então, nesse caso, ó, esse lado aqui é igual a esse aqui e esse lado aqui é igual a esse aqui. Se essa largura desse terreno vale 18, significa que esse lado aqui mede 18. E a mesma coisa para o outro lado. Sacaram a ideia? Ele quer saber justamente a área desse caminhozinho aí cinza. Essa questão aí, ela vai abordar um raciocínio que cai muito em questões de área. Esse raciocínio é de exclusão. Como assim de exclusão? A gente pode calcular uma área fazendo a exclusão de outras. Como assim? Percebe que a área cinza, ela vai ser a área do terreno todo, né? Que é o retângulo grandão, menos as duas áreas brancas aí dos triângulos das casas dos dois. Como são dois triângulos iguais, basta eu fazer a área do retângulo grandão menos duas vezes a área de um desses triângulos aí. Repara, a área do retângulo grandão vai ser 18, que é esse segmento aqui, ó, vezes 24, que é esse segmento todo aqui. E a área de cada um dos dois triângulos é base, que é 18, vezes altura, que é 18, dividido por 2. Perfeito? Então, olha como é que vai ficar, ó. A área vai ser 18 vezes 24. Isso aqui é a área do retângulo grandão, menos duas vezes a área de cada triângulo. Ok. Esse 2 com esse 2 eu vou simplificar. E aí vai ficar só 18 vezes 24 deu 432. E fica 18 vezes 18, porque esse 2 eu simplifiquei com esse 2 aqui. Perfeito. Você poderia ter pensado também, ó, que se você perceber, se eu juntar esse triângulo com esse, forma um quadrado de lado 18. E aí é 18 vezes 18 direto, tá vendo? Você não precisava nem ter feito esse raciocínio. Mas ok. Aí vamos lá. A área vai ser 432 menos 324, que 18 vezes 18 é 324. Logo, 108, letra A. Tranquilinho. Tenham em mente esse raciocínio, tá, galera? Questões de área caem muito dessa forma, por exclusão. A gente consegue resolver muitas questões de área por esse raciocínio de fazer uma área grandona e tirar uma área interior para sobrar outra área, tá? A gente vai utilizar muito esse raciocínio nas questões de área. Perfeito? Nesse exemplo aí, aproveitando o momento de pandemia, ele poderia colocar aí, ó, que essa parte aqui vai ficar para os pais, essa aqui vai ficar para os filhos, isso aqui é um de isolamento entre os dois para não haver contágio. Porra! E agora, galera, eu quero falar de uma coisa bem específica com vocês que pode te ajudar em algumas questões, tá? É uma parada que nem todo mundo tá ligado, porém te ajuda bastante, pode te ajudar bastante quando você tem figuras semelhantes. Lembra de figuras semelhantes? Perfeito. E agora, pra gente fechar a aula de hoje, eu queria fazer essa observaçãozinha, que é uma dica, tá? E é um comentário, é uma observação muito importante para figuras semelhantes, para a gente calcular áreas de figuras semelhantes de uma forma muito mais rápida. Que nem todo mundo tá ligado nessa relação e acho que é bastante proveitosa. Vamos lá. Eu vou colocar aí como exemplo duas figuras que são semelhantes, tá bom? Então eu coloquei dois pentágonos aí, que são semelhantes. E isso eu quero dizer para vocês que vai valer para qualquer figura semelhante. Poderia ser um triângulo, poderia ser um quadrilátero, poderia ser qualquer figura, desde que você tenha certeza que elas são semelhantes. Ok, então eu coloquei aí duas figuras que são semelhantes. Vamos dizer que o lado da menor e o lado da maior seja Azinho e Azão respectivamente, tá bom? Se essas figuras são semelhantes, se eu pegar esse Azinho, que é o lado da figura menor, e multiplicar por uma constante K, eu vou chegar lá no meu Azão. Então, esse Kzinho
ele é a constante de proporcionalidade entre essas figuras semelhantes. Porém, se a gente for calcular as áreas desses dois polígonos, elas também vão ser semelhantes. Porém, elas não vão ser semelhantes pela mesma constante de proporcionalidade, mas vai ser parecido. Então vamos dizer que a área do meu polígono pequenininho ali é A e que a área do meu polígono grandão é A'. Essas áreas, elas também vão ser semelhantes e também vai fazer referência à minha constante de proporcionalidade. Só que a área não é uma medida quadrada, então as áreas de figuras semelhantes, elas vão ser sim proporcionais, só que proporcionais ao quadrado da constante de proporcionalidade. Perfeito? Então, elas vão ser proporcionais a esse k ao quadrado. O que significa isso? Que se eu multiplicar a área do meu polígono menor pelo quadrado da constante de proporcionalidade, eu vou chegar na área do meu polígono maior. Outra maneira de observar isso, se eu dividir a área do polígono grandão, do polígono maior, dividir pela área do polígono menor, o resultado é a constante de proporcionalidade ao quadrado. É uma ideia muito legal de você olhar, tá? Olha que legal! Isso vai se aplicar para volume também, mas lá na frente a gente vai falar disso, perfeito? Então vamos para essa questãozinha aí para vocês verem como é que isso pode cair numa questão de vestibular. Então dá uma olhadinha, 4 minutinhos para você resolver essa questão, dá uma pausa no vídeo, depois volta aqui. Vai! Até jogar uma partidinha. Perfeito, nessa questão aí, ele falou de dois losangos, certo? Sobrepostos um ao outro, e onde você tem aí um grandão e um menor, onde o menor losango tem a mesma área daquela parte verde que está desenhada ali na figura. Ora, se eles têm a mesma área, significa que a área do losango grandona ela é igual a 2 vezes a área do losango pequeno. Concordam comigo? Por quê? Porque a área do losango pequeno mais a área verde dá a área grandona. E aí como é que eu vou pensar nesse exercício aí? Se você reparar, esses dois losangos eles são semelhantes, né? Tá um ali dentro do outro, seus lados são paralelos, seus ângulos iguais e os seus lados vão ser proporcionais. Perfeito, então eles são semelhantes. Ok, se eles são semelhantes, eu vou poder aplicar aquilo que eu acabei de mostrar para vocês. Então se liga, ele falou que o lado do losango maior era 6 e o lado do losango menor é o que eu quero saber. Então o que eu vou fazer? Eu vou chamar de 6 o lado do losango maior e x o lado do losango menor. Se esses losangos eles são semelhantes, significa que a constante de proporcionalidade, né, a razão de semelhança, vai ser 6 sobre x, correto? O que significa isso? Que se eu elevar essa razão de semelhança ao quadrado, ela tem que ser igual à razão entre as áreas dos losangos. Então presta atenção, a razão de semelhança ao quadrado tem que ser igual à área do losango maior sobre a área do losango menor. Lembra que eu tinha falado que a área do losango maior era 2 vezes a área do menor? Então a área do menor é A, 2A vai ser a área do maior. Perfeito. Simplifica esse A com esse A, e aí agora é só a gente resolver. 6 ao quadrado dá 36, x ao quadrado é x ao quadrado mesmo, e aqui fica 2 sobre 1. Multiplica esse breguelete aí cruzado, você vai ficar com 2x ao quadrado igual a 36, x ao quadrado igual a 18, e o x ele vai ser a raiz de 18. Fatora o 18, você vai ver que a raiz de 18 é igual a 3 raiz de 2, letra E aí. De boa, gente. Tá vendo como é que a gente pode utilizar aí a ideia da razão entre as áreas dessas figuras para resolver uma questão? Enfim, é isso, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que isso ajude vocês. Lembrando, eu estou sempre à disposição de vocês para dúvidas ou qualquer coisa que vocês queiram vir falar comigo. Então sintam-se à vontade, principalmente nesse momento de quarentena, onde a gente está recluso. Eu imagino que esteja sendo meio complicado para vocês, principalmente para vocês, né, que estão aí sem saber como é que vai ser o vestibular, como é que vai se portar, devem estar muito tensos e ansiosos com essa situação. Então, sintam-se à vontade para falar comigo, ok? Eu estou sempre aberto às dúvidas e a qualquer coisa que vocês sintam-se confortáveis de falar comigo. Tá bom, galera? Um beijo pra vocês. Opa, novamente, um beijo não. Um toque de cotovelo e até a próxima aula. Valeu!